Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vocês estão vendo aqui que eu estou num lugar diferente, aconteceu um problema e estou na casa da minha irmã. Mas vamos começar essa análise pelo Coluna do Fla. Claudinho marca reunião com o Senate para reafirmar o terceiro se transferir ao Flamengo. A questão do Claudinho só depende dele, do empresário, conseguir convencer os russos a liberá-lo para voltar para o Brasil. O Flamengo já fez a proposta, já enviou a proposta. Eles no primeiro momento aceitaram a proposta do Flamengo, logo depois rejeitaram, querendo mais. Então o Flamengo fechou a porta, a mesma coisa que aconteceu com o Léo Ortiz. Então o Flamengo está tomando a mesma direção que fez com o Léo Ortiz, vai esperar e deixar o jogador com o empresário negociar com o clube russo. Então o Flamengo já fez a parte dele, agora depender muito do clube russo avaliar essa questão. Continuando com o Coluna do Fla, escalação do Flamengo com título, escalação do Flamengo, Tite exposta time titular com Vina e Léo Pereira para o jogo contra o Vitória. Vamos para a escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Vina, Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Questão do Léo Pereira e Davi Luiz. Eu achei absurdo no outro jogo você começar com um zagueiro e você ter que trocar, gastar substituição trocando o zagueiro. Acho que o Flamengo não pode cometer esse erro de ficar substituindo zagueiro por zagueiro, porque queima a alteração. O Flamengo precisando ganhar, precisando vencer, o Flamengo tem que gastar uma substituição boba. Vina e Ayrton Lucas. Eu acho Vina mais jogador do que o Ayrton Lucas. Então essa substituição é certa. Acho que Vina só não começou como titular porque o Vina cansou da Copa América. Então acho que tinha de ter um descanso, mas ele é muito mais jogador que o Ayrton Lucas, principalmente na construção de jogada. Ele é um time muito parecido com o Felipe Luiz na construção de jogada, e o Ayrton Lucas é um jogador agudo que volta e meia vai ser os golzinhos e salva o Flamengo. Então essa substituição também é certíssima do Tite, começar com Vina, e o Flamengo ganha muito. O resto do time é praticamente o mesmo. O Eric Pucá não assistiu bem. Ele teve um problema com a irmã dele, então teve que também colocar a cabeça no lugar. O Alan precisa reencontrar o futebol. Os dois últimos jogos do Alan que jogou foi muita paz, apesar que ele jogou como segundo volante. Como primeiro jogou como primeiro volante e não foi muito bem, mas não tinha o De La Cruz, tinha o Eric Pucá. Eu acho que a movimentação dele complicou um pouco, não se entrosou com o Eric Pucá. Também estava sentindo alguma coisa. Do meio para frente, o Flamengo é o mesmo. Isso é importantíssimo, porque o Flamengo pega um entrosamento entre esses jogadores da frente, porque o Flamengo vai pegar, depois desse jogo Vitória, tem o Palmeiras e outros jogos muito difíceis, ao qual o Flamengo precisa vencer os seus jogos. Continuando agora a análise, qual vou pôr o GE. Vitória e Flamengo. Davi Luiz volta ao Barradão depois de 17 anos e mais de 11 milhões em revendas. Davi Luiz merece esse momento festivo. Acho que precisava, o Vitória ser um momento festivo para ele. É um jogador que começou lá, e por isso eu tenho muito receio de jogadores do Flamengo que saem muito novo
Alguns jogadores com Vinição, que está na Inglaterra, mal jogou no Flamengo. O Renier, Vinícius Júnior, Paquetá está perto de ser repatriado, mas o Flamengo tem que trabalhar nisso, repatriar os jogadores para não acontecer esse caso. Davi Luiz, um grande jogador que jogou em grandes equipes e não vai voltar ao seu time de base. Então o Flamengo tem que trabalhar muito bem isso com seu elenco e com jogadores da sua base, que está lançando muito jogador bom, que está chamando muita atenção no continente europeu. Então o Flamengo tem que fazer esse trabalho de recompra, não ficar só vivendo de revenda de jogador. Continuando no GE, Nantes sobre o Gabigol, que tem antecedente incompatível ao que propõe. É a questão da renovação de contrato do Gabigol. Acho que o Lantin mandou a resposta certa para o Gabigol. Faz o seu papel, que o Flamengo faz o dele, que é um contrato da característica que ele quer. Contrato longo, pagando fortuna. Agora vai me pagar uma fortuna. Um jogador que está causando polêmica. Primeiro foi o Antitop, depois camisa Corinthians. Nesse último jogo ele tirou a camisa com o patrocinador. Ele não é disso. Ele mudou muito o seu jeito. Esse Gabigol ídolo que ele diz que tinha que ser respeitado. Primeiro ele tem que dar o respeito ao manto que ele usa, que essa camisa do Flamengo é uma camisa pesadíssima, uma camisa de tradição, que deu a ele a honra de usar 10 do Zico. Ele fez uma grande festa para ele vestir essa camisa 10 e ele decepcionou a torcida com ocasiões que não é de um ídolo. Então o Zico até o primeiro momento defendeu ele, questão da camisa do Corinthians, mas depois silenciou, porque também ficou em dúvida. Eu creio, eu penso nisso, que ele deve ter ficado com o pé atrás com o Gabigol, com suas atitudes. Continuando falando também do GE, Lantin explica negociações do Flamengo com Paquetá e Claudinho. A reportagem explica todo detalhe que ele falou ali, mas quero ressaltar, ele falou que a questão do Claudinho depende do Claudinho com o time russo, do Paquetá é por causa do investimento que o time inglês teve com eles, 60 milhões de euros, é muita grana. Então o Flamengo está tentando chegar com um acordo com eles para devolver parte desse dinheiro ou todo. Não sei como o Flamengo vai poder fazer isso, mas eles estão negociando ali. Então eu creio que o Flamengo está esperando essa questão do estádio sair desse terreno para ver quanto dinheiro sobra. Eu creio que o Flamengo tem dinheiro guardado para essa compra desse estádio. Acho que pelo que eu tinha ouvido, 400 milhões, mas não creio que vai gastar isso tudo. O leilão está 138 milhões, eu creio que fica um valor bem baixo, onde o Flamengo vai ter 300 milhões para contratar jogador. Então acho que o Flamengo está esperando essa questão aí de resolver a questão do terreno. A vinda do Paquetá é mais importante que o do Claudinho. O Paquetá pode substituir tanto o Claudinho, o Arrascaeta, quanto o De La Cruz como segundo volante. Então é um jogador que sabe jogar pelas pontas, é um novo Coringa, um novo Gerson, pode dizer assim, mas tem a questão dele ser criado na base, ter aquela paixão rubro-negra no coração. Isso aí eleva muito a contratação dele. Então vai trazer Paquetá com 20 e poucos anos, vai ser uma grande honra para o Flamengo. Então essa contratação do Paquetá é mais importante que o Claudinho. O Claudinho vir, Paquetá, olha o gás que o Flamengo vai ganhar para essa reta final de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Imagine isso, você tendo um banco, podendo colocar a qualquer momento o Paquetá e o Claudinho em jogo para mudar a história do jogo. Nesse último jogo aí,
contra o Criciúma, você viu que a entrada do Gabigol mudou a estrutura do Flamengo, e o Flamengo conseguiu vencer o Criciúma porque tinha mais banco. Com a Copa América, a Argentina também ganhou da Colômbia porque teve mais banco. Então, se você tem um banco de categorias, grandes jogadores, você ter esses jogos, e é isso que eu acho que o Flamengo tem a apostar daqui do meio do ano pro final. Lembrando que ano passado também o Flamengo esteve perto de fechar com o De La Cruz, esperou e perdeu aquele momento, teve que contratar no início do ano, pagando também a multa rescisória do De La Cruz. Se tivesse contratado no meio do ano passado, o De La Cruz poderia ter feito a diferença no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Libertadores, onde ano passado o Flamengo não ganhou nada. E a última para fechar do GE, Lantim fez Flamengo perto de adquirir o Leixões de Portugal. Estamos em processo avançado. O propósito do Flamengo é primeiro administrar e depois fazer a compra por completo. Eu creio que o Flamengo vai ganhar muito. E também o time Portugal também vai ganhar, porque o Flamengo começa a ser um clube multinacional, multi-empresa, com muita grana, podendo investir muito. Então, olha o que o Flamengo está fazendo: contratando grandes jogadores, construindo um estádio e também contratando um time na Europa. Além da base do Flamengo, jogadores como Matheus Gonçalves, que é o candidato de bateado do Flamengo, Lohan, Vitor Hugo, vão poder jogar na Europa. E o Flamengo é só questão de fazer uma boa administração, com certeza consegue colocar o time de Portugal nos principais times da Europa. Essa é a análise Flá comigo, Eduardo. Amanhã eu retorno com um novo, se Deus quiser.